que ele é para mim. Essa noite nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 12, do verso 36 até o verso 50. Nós vamos caminhar entendendo o porquê desse texto, aonde esse texto se encontra no Evangelho de João, inclusive parte do propósito desse Evangelho, que é um Evangelho abençoadíssimo e muito útil para você propor para pessoas que estão começando a caminhar com Jesus ou que ainda não têm uma compreensão clara de quem é Jesus, do Evangelho. O Evangelho de João é uma ferramenta abençoadíssima, é um livro extremamente útil para você usar para evangelizar. Tá? Até mesmo porque o propósito dele gira em torno disso. O Evangelho de João é muito bom para discipulado, para evangelismo, para muita coisa aí, né? Para investir em vidas. E aí nós vamos caminhar nisso. Essa pergunta, ela segue bem o propósito desse trecho, que é a resposta dos judeus à pessoa de Jesus Cristo, né? E aí, nesse sentido, eu sempre tenho colocado um versículo, uma frase, e essa noite eu não vou colocar nem versículo nem frase, eu vou propor para vocês uma música, e eu não vou cantar ela, pode ficar tranquilo, tá? Talvez você conheça, eu gosto muito dessa música, ela tem um certo tom natalino, mas é uma música que a gente já cantou, não aqui na igreja, eu não me lembro de ter cantado essa música aqui, pode até ser que tenha cantado, ou até antes, mas a música que eu gosto, eu conheço há algum tempo, que é a música do Vencedores por Cristo. Essa música é de 1973, ela é antiga. Você acha a versão dela, da época de 73, mas alguns anos atrás, a nova formação do Vencedores por Cristo fez uma regravação dela, que é Nas Estrelas. Você conhece essa? Nas estrelas vejo sua mão. Então, vou só dar essa palhinha aqui, tá bom? Essa música, eu gostaria de propor ela para você meditar durante a semana e pensar a respeito desse texto de João alinhado a essa música, porque ela traz bem a ideia do trecho. E ela é muito bonita. Eu coloquei no meu status, se você não conhece, aí depois você dá uma olhada lá, uma versão mais atual dela, feita pelo Paulo César Baruch. Então tem lá essa versão, enfim, é um pouco diferente, né? Tem o jeitão dele, mas é bem legal. E aí eu vou propor isso para você, tá bom? Essa semana, ouça essa música, ela tem uma letra interessante. Se você não conhece, você vai conhecer. E se você já conhece, você vai poder pensar nela, tá bom? Que é a música Nas Estrelas do Vencedores por Cristo, tá? A ideia é pensar a respeito da pessoa de Jesus, de como tudo que Cristo fez até esse trecho que nós vamos ver, demanda uma resposta. E nós vamos ver qual foi a resposta dos judeus e nós vamos ver qual é a resposta que nós temos que ter hoje em relação à pessoa de Cristo. Grande ideia desse trecho, uma ideia bem didática que eu coloquei aqui, não foi tão técnica, mas eu acho que vai nos ajudar a entender bem qual é a mensagem. A fé não resulta do quanto Deus revelou, mas na decisão de crer em Jesus. A fé não resulta do quanto Deus revelou, mas na decisão de crer em Jesus. A ideia aqui é entendermos que as pessoas creem ou deixam de crer ou descreem, não com base do quanto de informação elas têm de Jesus, do Evangelho ou da Palavra de Deus, mas da resposta que o coração dá para essa verdade. Às vezes um único versículo da Bíblia inteira, só um versículo, é o suficiente para que essa pessoa, esse coração responda em fé. E há pessoas que têm várias versões da Bíblia em sua biblioteca e não crê. Então, não se trata tanto do quanto nós temos de informação, mas da resposta que o nosso coração dá para a pessoa de Jesus. Vamos situar esse trecho aqui do Evangelho de João a partir do próprio livro. Então, vai aparecer aí para você, você vai conseguir acompanhar comigo o Evangelho de João. O Evangelho de João pode ser separado em 4 partes. As 2 primeiras eu não vou me ater tanto, que é o prólogo e epílogo. O que é prólogo? São as palavras iniciais, que vai do capítulo 1, do verso 1, né, até o verso 18. É aquela introdução do Evangelho, depois você pode ler. E o finalzinho do livro, que é o fechamento, tá? Que aí vai ser o capítulo 21, na verdade. Finalzinho do 20, e aí junta-se ao 21. Esse é o fechamento do Evangelho de João. Então, o livro tem começo e tem fim. Mas nós vamos nos ater aqui ao meio, ao miolo. Então, o meio do Evangelho de João são 2 livros. 2 livros.
Nós vamos meditar essa noite no finalzinho do último livro. Do primeiro livro. O finalzinho do primeiro livro. Esses dois livros, eles têm sido chamados de o livro dos sinais, que vai do capítulo 1, verso 19, até o capítulo 12, verso 1, até o livro da glória, que é o segundo livro, que é do capítulo 12, verso 36, que é onde nós vamos dar uma olhada hoje, até o 20 e 29. Então, o livro de João pode ser separado em dois livros. Dois livros, bem simples. Todo o Evangelho de João você pode separar ele em dois livros. O livro dos sinais e o livro da glória, ou alguns chamam de o livro da exaltação. Tá? O livro dos sinais é chamado de livro dos sinais por causa dos sinais que aparecem nessa primeira parte. São 7 sinais, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá joia? E aí esse livro dos sinais, ele relata os 3 anos de ministério de Jesus. Aproximadamente 3 anos do ministério dele, né, em que ele esteve pregando a mensagem do reino, curando, libertando, enfim, uma série de coisas. 3 anos. Então essa primeira parte, o primeiro livro, ele relata os 3 anos da vida de Jesus, do ministério dele. E o segundo livro, que é o livro da glória, relata os últimos dias de Jesus. O finalzinho. Desde quando ele vai caminhar para a cruz. Então, a gente poderia dividir o Evangelho de João da seguinte maneira. O primeiro livro, que é o livro dos sinais, a ideia é mostrar quem é Jesus. Dar os sinais de quem é Jesus. Para que quem ouviu, creia. Saiba quem ele é. E o segundo livro, que é o livro da glória ou da exaltação, é a parte do livro, ou o livro em si, que fala sobre a morte de Jesus. Os últimos dias dele. De como ele começa a caminhar para a cruz. E de como ele morre e ressuscita ao 3º dia. Tá bom? Então o Evangelho de João se divide em 2 partes. É bem simples. E nós estamos justamente na dobradiça aqui do livro. Eu estou pegando o meio do livro. Por que eu estou pegando o meio do livro? Porque dentro desse propósito desses domingos que eu tenho pensado, de refletir sobre temas importantes concernentes ao nosso ano, um tema muito relevante é pensar a respeito da pregação do Evangelho. Você teve a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas? Você aproveitou essas oportunidades? Se você aproveitou, maravilha, bênção, muito legal. Grande vitória na sua vida e com certeza Deus foi glorificado nisso. Agora, se você não teve oportunidades porque você não percebeu, ou você perdeu oportunidades porque você ficou com medo, com receio, eu acho que esse trecho vai te ajudar muito a pensar a respeito das possíveis respostas que os corações dão ao Evangelho. E do porquê que isso é assim. Então, a minha ideia é encorajar você a confiar cada vez mais no poder do Evangelho. E de saber que o sim e o não fazem parte do processo. E aí a gente vai poder pensar como é que foi o nosso ano em relação a oportunidades que nós tivemos de pregar o Evangelho. Então, essa noite nós vamos falar disso. Nós vamos falar a respeito de oportunidades aproveitadas ou perdidas e do porquê de cada uma dessas coisas em relação à pregação do Evangelho. Tudo isso é muito importante. Seja na nossa casa, seja na vizinhança, seja no trabalho, né? No nosso relacionamento semanal. As oportunidades que nós tivemos, né? Desde os pequenininhos até os grandões. Precisamos pensar nisso. Porque mais um ano está se passando e a gente pode ser que não se atinou de que a pregação do Evangelho é uma das missões principais da igreja ainda nos dias de hoje. Isso é muito importante. Tá bom? Então, a partir disso, e olhando os livros, nós, conforme eu disse, estamos caminhando então no primeiro livro, no finalzinho dele, na dobradiça entre o primeiro e o segundo. De novo, por que o primeiro livro é chamado de o livro dos sinais? Por causa de 7 sinais que aparecem no livro. É interessante porque João trabalha com 7. Ele tem essa questão. E não é só no Evangelho. Em outros livros ele faz isso também. 7, 3, 4. Ele trabalha muito essa questão de números. E aqui não é cabala, nem numerologia judaica, tá bom? Mas é interessante a maneira semita dele de escrever. Ele não tem uma maneira linear de escrever. João não é assim. Ele não é o tipo de autor. Alguns livros da Bíblia são. Tem começo, meio, fim, desenvolvimento linear. João não trabalha desse jeito nos escritos dele. Ele tem uma maneira diferente. E aí, ele mostra 7 sinais. 7 sinais, está aparecendo aí para você, que são os milagres de Jesus no primeiro livro. Então, você está vendo, a água transforma água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico, ele alimenta 5.000 pessoas, ele anda sobre as águas, ele cura o cego de nascença e, no final, ele fecha com o último sinal, que é a ressurreição de Lázaro.
que é justamente o trecho anterior. Ele está fechando aqui, tá bom? Então ele fecha o último sinal com a ressurreição. E é interessante porque quanto mais Cristo avança na pregação do Evangelho do Reino de Deus, e mais ele faz sinais, mais duro se torna o coração dos judeus. Mais duro se torna. E nós vamos pensar sobre isso essa noite. Quanto mais Deus vai se revelando, quanto mais Deus mostra o poder dele, quanto mais claro fica quem é Jesus, mais eles se fecham, mais eles resistem, mais eles rejeitam. Isso faz parte da pregação do Evangelho, sabia? Antigamente, você via pessoas tomarem decisão por Cristo com muita facilidade. Cada vez mais está ficando difícil. Interessante perceber isso, né? Como os corações têm se fechado por decisões a Cristo. Eu imagino você que tem esse ímpeto, esse desejo de pregar o Evangelho que mudou a sua vida. Você encontra corações fechados, que é bem similar. E lembrando, hoje, conforme eu já ouvi alguns pastores relatar, se tornou necessário evangelizar os evangélicos. Se tornou necessário, porque os evangélicos se tornaram uma religião. Uma religião. Pessoas que se denominam evangélicas, que fazem parte de igrejas evangélicas, que são batizadas em igrejas evangélicas, mas que não vivem o evangelho. Então os evangélicos se tornaram um campo missionário hoje. Se tornaram. E aí você vai precisar pregar o evangelho para evangélicos. Da mesma maneira que você prega o evangelho para espíritas, católicos, muçulmanos, agnósticos e outros grupos. Mesma coisa. Esse trecho fecha, o trecho que nós vamos ver hoje, ele fecha o primeiro livro relatando a resposta dos judeus aos 3 anos de ministério de Jesus com sinais e maravilhas. Sabe qual foi a resposta? Incredulidade. Essa foi a resposta. Mas nós vamos ver isso. E nesse sentido, nós podemos ver todo esse desenvolvimento do primeiro livro, que é o livro dos sinais, com um comparativo entre essa geração aqui do Evangelho de João e a geração do deserto. Então aqui nós vemos que o coração deles é igualzinho dos pais deles. Essa acusação que João levanta identifica a geração do deserto de Israel com os judeus descrentes nos dias de Jesus. Assim como os antigos judeus viram o poder de Deus realizado por meio de Moisés no Êxodo e se afastaram, assim os judeus nos dias de Jesus assistiram a sinais miraculosos que foram realizados por Jesus e responderam com murmuração e descrença. Essa foi a resposta dos judeus. Então, depois de ver tantos sinais, inclusive fechando com um morto há dias, já em estado avançado de putrefação, ressuscitando, e você há de convir que não é uma coisa que acontece todo dia, né? Qual foi a resposta? Nós precisamos matar Jesus. A resposta foi essa. Então, meus irmãos, nós vamos essa noite refletir sobre a fé em Jesus e tudo que vai envolver isso em relação à resposta que corações dão a Cristo. Vamos pensar nessa grande ideia? O meu propósito aqui é a gente destrinchar essa grande ideia em 2 partes e ir caminhando nela. Vamos entrar aí na primeira parte, meditando. A fé não resulta do quanto Deus se revelou. A fé não resulta do quanto Deus se revelou. Aqui nós vamos ver do verso 36 até o verso 43, a incredulidade de Israel. Acompanha comigo? Vamos lá, vamos ler. Fechamento então do milagre. A resposta que é dada, Jesus terminando as suas palavras que a gente leu no começo do culto. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. E olha como termina o verso 36. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. A partir desse momento, agora ele não direciona mais a palavra a eles. Acabou. Tudo que ele tinha que dizer, ele já disse. Tudo que ele tinha que mostrar, ele mostrou. Todos os sinais que ele tinha que dar, ele já deu. Fechou. Agora eles precisam dar uma resposta definitiva. E a gente vai ver isso a partir do verso 37, que diz: embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram. Jesus pregou, demonstrou sinais, fez milagres. Resposta deles: eles não creram.
para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois, como também disse Isaías, cegou-nos os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Interessante como João linka a pessoa de Jesus ao profeta Isaías, né? Ele lê a citação de Isaías se cumprindo na pessoa de Jesus. Então aqui a gente vê, meus irmãos, que o que aconteceu porque eles não creram e porque também fazia parte do plano de Deus. E aí aqui é uma questão difícil, né? De quem é a responsabilidade, né? O que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhada na continuidade, 42 e 43, olha o que diz. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Então aqui nós vemos duas realidades. Israel não creu porque Deus o cegou, e porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Esse texto, ele mostra duas verdades que parecem estar em tensão, mas que na verdade estão trabalhando juntas e que de fato só podem ser plenamente compreendidas na mente de Deus. Então aquele trecho que a gente crê, mas não consegue explicar tudo. A gente só crê, né? Que é o seguinte: o que aconteceu aqui é porque eles não quiseram crer. E até os que creram, no caso as autoridades, não todos, mas algumas autoridades, aqui Jesus na verdade ele pregou para várias autoridades, mas João, ele está com Nicodemos na cabeça. Você lembra lá do encontro de Jesus com Nicodemos no Evangelho de João? Que ele vai encontrar Jesus à noite? Por que ele vai encontrar Jesus à noite? Por causa disso aqui. Porque ele tinha medo. Porque ele tinha receio. Ele cria que Jesus é o Filho de Deus, que é a tônica aqui do Evangelho de João, mas ele não queria se expor. Entendeu? Então aqui João, de certa forma, ele está fazendo uma referência a Nicodemos. E há outras autoridades que tomaram a mesma postura. Que autoridades que João está falando aqui? Membros do Sinédrio. É o STF da época. O Sinédrio era a mais alta corte de Israel. Eles eram a autoridade de Israel. Era o Sinédrio, um grupo de anciãos. E essas autoridades, algumas delas, creram em Jesus. Ouviram a vida de Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E reconheceram que ele é o filho de Davi, ele é o descendente de Davi, ele é o filho de Deus. Eles entenderam isso. Só que eles não queriam se comprometer. Essa é a verdade. Então aqui nós vemos o quê? Se eles não creram, conforme é dito no verso 37, e as autoridades não creram porque elas não queriam, elas creram, mas não se expuseram porque elas não queriam se comprometer, a responsabilidade é de quem? É deles. Eles não creram. As autoridades não quiseram se expor. Eles fizeram isso com consentimento. É a decisão deles. Contudo, o texto de João mostra para a gente também o trabalhar de Deus, porque é dito que eles não creram porque Deus cegou os olhos. Então essas duas verdades, elas existem. Eles não creram porque não quiseram crer. E eles não creram porque Deus cegou o entendimento. É isso. Me explica isso, pastor. Bom, aí é difícil, né? A gente explicar como essas coisas acontecem, os detalhes. Eu posso até levantar hipóteses, né? À medida que Deus revelava em Cristo, o coração deles foi fechando, que é um pouco o que acontece com o faraó, né? Quanto mais milagres acontecem, mais faraó se irrita, se ira e fecha o coração. Então, quanto mais Deus trabalha na vida de alguém, se fazendo claro, uma das respostas possíveis é a pessoa se irar mais contra Deus. Não fica achando que é só porque Deus está se fazendo mais visível na vida de uma pessoa que mais a pessoa vai se quebrantar. Nem sempre. Nem sempre. Tem pessoas que quanto mais Deus for evidente para ela, mais ela se fecha para Deus. Isso é uma realidade bíblica. Lá em Apocalipse é dito que depois que Deus lança uma série de juízos contra os ímpios, na grande tribulação, é dito lá que e os homens não se arrependeram dos seus pecados e eles rangiam os dentes e eles amaldiçoavam a Deus. Você já leu esse texto lá em Apocalipse? Já leu? Então, Deus está mostrando o poder, o juízo dele, coisas excepcionais, porque os juízos de Apocalipse são milagres.
era para os homens pensarem, né? Não, realmente, o Apocalipse existe mesmo. Ó, Deus tá julgando o mundo. Opa, parei, não brinco mais, né? Agora eu acredito. Não, aí que a coisa fica pior. E, de certa forma, a gente pode pensar o próprio inferno como lugar onde as pessoas se irarão, elas vão se irar, amaldiçoar, blasfemar e odiar Deus pela eternidade. Porque lá no inferno, que vai ficar mais evidente a justiça de Deus, e quanto mais evidente se torna a justiça de Deus, mais evidente se torna o ódio dos corações a Deus. Então, nem sempre, quando Deus se faz claro, a resposta é crer. Sabia? Na verdade, quanto mais Deus se revela, mais os corações se fecham em alguns casos. E isso está acontecendo aqui. É bem possível, para mim, é uma boa possibilidade de explicação. Mas seja como for, o texto ele diz claramente que foi Deus que cegou e ponto. Então aqui tem o trabalhar de Deus. Né? Deus está fazendo essas coisas. A consequência da timidez das autoridades que não creram em Cristo, obrigado, meu irmão, foi que eles não foram discípulos de Jesus. Então aqui a gente pode pensar muitas coisas, né? Será que eles creram mesmo? Eles não creram? Bom, a gente tem que ficar com o que o texto diz. O texto diz, muitas autoridades creram nele. Está escrito aqui, creram nele. Se está dito que creram nele, então, creram nele. Por mais que seja uma fé defeituosa, complicada, mas está dito aqui que eles creram. Então, se está dito que eles creram e ponto. Diferente do grupo anterior que diz que não creu. Mas, porque eles decidiram não assumir um compromisso com Cristo, eles deixaram de ser discípulos de Cristo. E é interessante que os 12 apóstolos, nenhum deles fazia parte do Sinédrio. E muitos deles, inclusive, eram pessoas que faziam parte de classes marginalizadas de Israel. Nenhum membro do Sinédrio aqui foi apóstolo. Nenhum membro do Sinédrio aqui foi discípulo de Jesus, de andar próximo do círculo íntimo dos discípulos. Então, você já vê que a timidez deles fez com que eles perdessem essa oportunidade. Apesar do texto dizer que eles creram. E aí fica a pergunta, né? Mas pode acontecer isso? Eu vou deixar uma referência aqui do Evangelho de João para você ler, que está lá em João, capítulo 5, verso 44. O próprio Senhor Jesus diz, como podeis crer vós que recebeis glória uns dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? Olha o que é dito. Como é que vocês podem crer, vocês que amam a glória dos homens, porque é dito aqui no verso, né? Que recebeis glória uns dos outros. E é justamente o que é dito no final aqui do verso 43. Eles preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles preferiam fazer parte do Sinédrio, né? Daquela cúpula, da elite político-religiosa, do que seguir o carpinteiro. Eles preferiram. Eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus coloca essa pergunta no 5,44. Como vocês podem crer? Vocês que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus? É uma pergunta que tem que ficar na nossa cabeça. Você já conheceu pessoas que concordam com o Evangelho, dizem que é verdade, diz que quer seguir Jesus, fala que está tudo certinho, eu sou pecador mesmo, preciso de um Salvador, eu creio. Mas na hora que você chega para a pessoa, então, vamos tomar uma decisão por Cristo? Ah, não posso ainda. Não posso ainda. Isso quando geralmente não vem acompanhado de, eu preciso acertar minha casa, eu preciso resolver um negócio, eu tenho que parar de fumar, mas não paro de fumar, continuo a comprar carteira de cigarro, né? Não paro de beber, não posso ainda, né, largar minha cerveja no final de semana, não é assim? Não posso deixar tal pessoa, tenho que continuar com essa pessoa, tenho que continuar fazendo isso. Mas ela creu no Evangelho, diz que é verdade, balança a cabeça, é isso mesmo, é isso que eu preciso, mas não crê. No sentido de que não toma uma decisão. Em alguns casos, se torna os amigos do Evangelho, né? Está ali junto com os evangélicos, faz parte ali, se torna semi-evangélico, começa até a adotar algumas posturas de evangélico, mas a decisão não foi tomada. Muito similar ao que acontece aqui, né? E aí, pensando nisso, vamos caminhar para as aplicações. Primeira delas, milagres são testemunhos e não a base da salvação. Meus irmãos, quanto mais Cristo fez milagres, mais o coração deles se fechou. Existe uma ideia aí no meio do evangelicalismo brasileiro que se Deus fizer um milagre, a pessoa vai crer. E nós não estamos dizendo que Deus não possa fazer milagres. Sem dúvida Ele pode.
A própria conversão é um milagre. Para mim é o maior de todos. Mais do que ressurreição de mortos. Porque se tem uma coisa que é difícil é mudar coração. Isso daí é difícil. Milagrão, viu? Mas aí o que acontece? Não é por milagre que as pessoas são salvas ou vêm a Cristo. Não é. Eu gosto muito dessa frase de Lutero. Todo ensinamento contrário às Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres. Não sei se realmente é ele que diz, mas essa frase é atribuída a ele, né? O que Lutero está querendo dizer? O critério para julgar o certo ou errado, a verdade e a mentira, não são milagres. Não são. Se você decidir seguir uma determinada religião por causa de milagres, você vai estar complicado. Porque basicamente todas as principais religiões do mundo têm relatos de milagres. Se você for estudar, tem. A maioria delas. A maioria delas tem milagres. Qual está certo? Qual é verdadeiro? Qual Deus operou? Qual que é o Deus verdadeiro nessa história? Aí, ó, você está vendo? Pessoas totalmente ímpias, que se colocam como homens ou mulheres de Deus, dizem realizar milagres, ensinam heresias, conduzem as pessoas para a perdição, mas as pessoas acreditam nelas por causa de milagres. Inclusive há seitas que relatam milagres. E existem coisas sobrenaturais, gente. A gente não pode ficar achando que todas essas coisas que a gente fica sabendo é tudo picaretagem. Eu acho que muita coisa é, mas tudo? Não sei não, eu sou meio pé atrás. Eu acho que tem coisas que são sobrenaturais. Agora, é de Deus isso? Isso conduz a Deus? Vamos lembrar qual é o princípio do profeta? Lembra lá no Antigo Testamento? Se o profeta disser que vai acontecer algo e não acontecer, pedrada nele. Não é assim? Mas aí tem um outro critério. Se o profeta disser que vai acontecer algo e acontecer, porque tem o que acontece também. Mas, esse mas aqui é tudo, hein? Ele desviar o povo da lei do Senhor, pedrada nele. Não é só o acontecer ou não acontecer, porque tem gente que fala e acontece. Aquelas coisas medonhas, aqui Deus está me revelando o número do CPF de alguém que está aqui na igreja, né? Essas coisas aí. Então, tem coisa que acontece. Eu não vou dizer que a maioria aconteça, também não tem como dizer o que acontece ou não, né? Porque é difícil. Mas tem coisas sobrenaturais. Agora, isso aproxima as pessoas de Deus? O correto é, se o profeta disser que vai acontecer isso condiz com a lei do Senhor, isso falou em nome do Senhor. Então o critério não é um milagre. O critério é só uma parte. O milagre é só uma parte. O critério é, isso afasta ou aproxima a pessoa de Deus. E é por isso que Lutero diz, porque toda doutrina, seja qual for, todo ensino, tem que ser julgado pelas Escrituras, pela palavra de Deus, e não por milagres. E aqui nós vemos, nesse trecho, que é o fechamento do primeiro livro, que Jesus fez muitos milagres. Qual foi a resposta? Não creram. E os que creram, queriam ser crente 007, está escondidinho ali, né? Não é assim? Então não resolveu nada, né? O propósito de Deus não exclui a resposta humana, mas a pressupõe. Então Deus cumpre os seus propósitos, mas isso não quer dizer que o homem não tenha a possibilidade de ter uma resposta. E a gente pode já partir para o próximo. A soberania de Deus e a responsabilidade humana são duas faces da mesma moeda dos planos de Deus. Vamos ver como isso aparece na Bíblia de uma maneira bem interessante? Dá uma olhada lá em Atos 2:23. Abre aí, Atos 2:23. Olha como soberania de Deus e responsabilidade do homem estão as duas coisas no mesmo versículo. Atos 2:23. Aqui o apóstolo Pedro está falando sobre a morte de Jesus. É a pregação de Pedro, né? E aí eu vou chamar a sua atenção só para o verso 23. Olha o que diz. Ele, no caso Jesus, foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Quem entregou Jesus à morte? Deus. É o que está dizendo aí. Foi entregue. Entregue o quê? A morte. A cruz. Tá? Pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Ou seja, Deus fez isso. Mas olha o que é dito na segunda parte do versículo. Vós, agora não está mais falando de Deus, é eles, os judeus. Vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios.
Aqui Pedro está dizendo que Pilatos, os 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, o Sinédrio, escribas e fariseus, toda a elite judaica, e mais aquele grupo de pessoas que estava lá, crucificam, que interessantemente, se você volta aí, né, no capítulo 12, no comecinho, você vai ver que parte deles é o mesmo pessoal que diz, Hosana, Hosana, né? Bendito que vem em nome do Senhor, né? Então estão lá citando o Antigo Testamento, se cumprindo em Cristo. Depois é o mesmo pessoal que crucifica-o, é o mesmo pessoal, pelo menos parte deles é. Então todas essas pessoas, elas crucificaram a Jesus. E aí? É Deus que crucificou Jesus? Ou são essas pessoas que crucificaram Jesus? São as duas coisas. As duas coisas aconteceram. Tá? Então você vê no versículo que soberania de Deus e responsabilidade humana, né? E aí a gente pode pensar nessas duas verdades. Primeiro, o Senhor é soberano sobre a sua salvação. É Ele quem coordena todo o seu plano de salvação. É Ele que vem a nós com sua graça. E aí, para a gente pensar, né, Deus fez os sinais em Cristo, Ele se revelou, Ele fez tudo o que era necessário para que os judeus crescem. O Senhor fez isso. Mas ao mesmo tempo, o Senhor fechou os corações. Deus não tinha, por meio do Espírito Santo, capacitado o seu Filho Jesus Cristo para fazer esses milagres? Esses milagres quem foi que fez? Foi Deus. Foi o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Foi Ele que fez. No poder do Espírito Santo. Então Deus fez esses milagres. Só que o mesmo Deus fechou o coração do povo. Olha que coisa. Quando nós pegamos esses princípios, que talvez para vocês estejam muito teológicos, enfim, eu quero trazer isso de uma maneira prática. Por que a gente prega o Evangelho? A gente prega o Evangelho porque a Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho. É por isso. Cristo diz, ide pelo mundo, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu essa missão para a igreja. Por isso nós pregamos o Evangelho. E porque nós queremos que as pessoas conheçam Jesus e não sofram a condenação eterna. É por isso que nós pregamos. Só que aí, muitas das vezes, a gente sofre com a frustração de não ver resultados. Estou pregando, o povo não crê. Será que eu estou pregando errado? Eu penso assim, você pregou o Evangelho, mesmo com as suas palavras, você certificou de falar sobre a salvação em Cristo Jesus? Foi isso. A pessoa entendeu que ela é uma pecadora e precisa de salvação e que o Salvador é Jesus? Entendeu. Pronto, você pregou o Evangelho. É isso que é o Evangelho. Não tem, assim, muita coisa. Você não precisa fazer uma conta logarítmica para a pessoa, né, para ela entender. Não. É isso, simples. É só isso? É, só isso. É isso, entendeu? Não é complicado. É a pessoa de Jesus. Ah, pastor, mas a pessoa não creu. E todo mundo que eu prego não crê. Então, é porque essa dinâmica, ela existe. Tanto Deus é soberano no processo de que essa pessoa vai ter oportunidade de ouvir o Evangelho, como também na oportunidade de abrir o coração. Isso não está na nossa mão. Só que também a gente tem que lembrar que Deus é soberano, mas a pessoa é responsável. E nesse processo todo, nós só somos um instrumento do Senhor para pregar o Evangelho. Então a gente precisa descansar nisso. Quando a gente entende essas coisas, a gente prega sem esse peso. Porque senão a gente fica pregando o Evangelho achando que é nossa responsabilidade que a pessoa creia. Não é. A nossa responsabilidade é pregar. A dela é de crer. E Deus vai fazer todas as coisas segundo sua vontade. Eu gosto muito de uma frase, vai aparecer para você, que é atribuída a Calvino, né? O ora et labora. Então o que quer dizer esse ora et labora? É uma expressão latina para ora e trabalhe. Ora e trabalhe. O que quer dizer essa expressão? O ora et labora, né? Ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe ou se esforce como se tudo dependesse de você. Faz a sua parte. É isso que quer dizer. Ora, confie na dependência do Senhor, busca Ele e faça o que você tem que fazer. É simples. Ore e se esforce. Ou ore e trabalhe. É isso. O que está na mão de Deus fazer, deixa que Ele faça. O que está na sua mão fazer, faça. E pensando o nosso ano, você trabalhou nessa linha? Você veja que uma pessoa que não busca desenvolver uma vida de oração vai ter muita dificuldade numa vida de evangelização. Porque não dá para evangelizar sem oração. Na verdade, a oração é o começo da evangelização. A gente começa orando para que o Senhor se revele, para que Ele se demonstre, abra esse entendimento e para que aquela pessoa creia.
e nós vamos buscar ser o instrumento para que isso ocorra. Então a gente precisa começar com a oração e depois um esforço, pregando o evangelho de muitas maneiras criativas. Cedo, né, BD? Você que estava aí, você vai lembrar? Eu falei a respeito de como muitas das vezes a gente pode pregar o evangelho para os nossos filhos. Existem várias dicas, várias maneiras, inclusive livros. O pastor Davi Merck, pai, ele tem vários livros que falam, né, ideias para culto doméstico, ideias para aquilo, ideias para aquilo. Tem vários livros sobre ideias. E há muita literatura que pode te ajudar a ter ideias, mas no final das contas é criatividade e simplicidade. Para mim, a coisa mais sofisticada que existe no mundo é simplicidade. Não tem nada mais sofisticado do que o que é simples. Tudo que é simples é sofisticado. Acho muito interessante isso. De certa forma, acho que é até um padrão de Deus na criação. Quando a gente é simples, não simplório. Simplório não tem nada a ver. Simplório é ser bobo, não é isso. Quando a gente é simples, a gente faz o que é certo de uma maneira simples. A coisa toma um poder tão grande. Então, uma ideia que eu dei. Por exemplo, você está conversando com seu filho e sua filha. Está lá na sua casa, tomando seu café, enfim, almoçando, sei lá, algum momento à tarde. E aí você está ouvindo seu filho e sua filha, de qualquer idade, dos pequenos aos maiores. E entrou num assunto interessante lá, que ele está falando, ela está falando de coisas aí que são importantes para ela, da vivência dela. Que tal você pegar esse assunto e linkar isso com alguma coisa da vida de Jesus? E começar a conversar sobre isso. Olha que oportunidade para você evangelizar. De uma maneira extremamente simples, sem peso, sem medo. Não, o que eu vou falar? Pega a experiência, pense como é que isso pode me lembrar Jesus e leve essa criança ou esse jovem, esse adolescente para Jesus. No seu trabalho é a mesma coisa. Está no trabalho? É para trabalhar, né? Não é para ficar batendo papo o dia inteiro. Mas às vezes tem um espacinho lá do café, né? Uma pausa, está conversando alguma coisa, a pessoa, né, ainda não tomou uma decisão por Cristo. Ouve a pessoa, entende quais são os dramas dela, e a partir disso você aponta a Cristo. Olha como a coisa não é complicada. É que a gente complica demais. A gente começa a achar que tudo depende da gente. Não depende, a gente é só parte do processo. Então lembra dessa frase. Ora et labora. Ore e se esforce. Ore e trabalhe. Ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. As coisas saem muito bem assim. E nesse sentido a gente tem que entender que o homem é responsável pelo que aceita e rejeita. Então é sim Deus que moveu todo o processo, mas quem rejeitou foram eles. Então todo homem e mulher, né, eu estou usando a palavra homem no sentido geral, de raça humana, todo homem, ele é responsável pelo que ele aceita e pelo que ele rejeita. O nosso papel é apresentar. Jesus mostrou 7 sinais incontestes que ele é quem ele diz ser. Certo? Pregou de maneira clara qual era a missão dele. O que os judeus eram responsáveis? Aceitar ou rejeitar. O que eles fizeram? Rejeitaram. E mesmo que Deus tenha cegado os olhos deles, a responsabilidade ainda é deles. Ainda é deles. Tá bom? Então, essa dinâmica às vezes é confusa de soberania de Deus e responsabilidade, mas cada coisa no seu termo. Deus é soberano, o homem é responsável. Guarda isso, vai te ajudar muito a ler a Bíblia e poder explicar ela, né? A começar pelo seu próprio coração. Essa frase é interessante, resume bem tudo isso que a gente viu aqui nessa primeira reflexão, né? Para os que creem, nenhuma explicação é necessária. Para os que não creem, nenhuma explicação é suficiente. Quando a pessoa crê, ela não precisa de tantas explicações. Quando a pessoa não crê, não há explicação que você dê que vai demover ela da decisão dela. Entende? Então não é tanto o quanto você explica, mas qual a decisão do coração. Qual é a decisão do coração? Já ouvi algumas vezes, né, esse princípio. A primeira vez que eu ouvi, se eu não me engano, foi o Nicodemos que falou isso. Para uma pessoa convencida contra a sua própria vontade ainda é da mesma opinião. O que quer dizer isso? Você chega na pessoa, mostra para ela que está errada de todas as maneiras, ela fica num ponto que ela nem tem como contra-argumentar contra você, mas no coração dela ela diz, mas eu não concordo. É desse jeito. Se explica, mostra, olha isso, é isso.
Isso aqui está errado, você está errado. Está vendo? Está vendo? 2 mais 2 é... Mas eu não concordo, eu acho que é 3. Então não é o número de provas que você dá. Com isso eu não quero dizer que não haja provas e que a gente não pode ter uma conversa para ajudar essa pessoa. Não é isso. Tire isso da sua cabeça, porque isso traz um peso para a gente. A gente fica, não, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que rebater aquela pessoa, porque eu tenho que mostrar para ela. Você não tem que nada disso. Tem que pregar o evangelho. Se você conseguir linkar isso com coisas que vão abrir os olhos dela, beleza. Mas no final das contas é o evangelho. A gente pode ajudar essa pessoa a entender melhor, mas no final das contas é a resposta que ela dá para o evangelho. É isso. É isso. Isso está no coração. Vamos ver a segunda parte da grande ideia? A fé é uma resposta sincera ao evangelho. A chamada a crer. Nós vamos caminhar então agora do verso 44 ao 50. Aqui a coisa muda. Na primeira parte aí, né, da grande ideia, a gente viu a incredulidade de Israel. Agora, do verso 44 em diante, até o 50, nós vamos ver o chamado final para crer. E aqui a coisa muda. O autor, no caso João, ele muda o alvo. Agora ele para de mostrar o texto como se fosse Jesus e os judeus, e ele traz o texto para o leitor. Ele joga o holofote para o leitor. O leitor fica com uma pergunta, o leitor fica com um desafio. Tudo bem que aqui mostra Jesus falando com seus discípulos, mas a maneira como ele fala, ele não está só falando com os discípulos, ele está falando com o leitor também. Tá? E aí a gente vai ver essa chamada a crer. A gente vai perceber que aqui é um apelo das palavras de Jesus aos leitores. Vamos ver? Verso 44 aí. Então Jesus falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz do mundo, como luz ao mundo, mas para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz, a palavra que tenho pregado. Essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Então, algumas coisas que a gente pode ver. Primeira coisa, aqui a gente vê a necessidade de crer que Jesus é o Filho enviado pelo Pai. Verso 44 e verso 45. No Evangelho de João tem isso. Em todo momento, Jesus desafia os judeus a crerem que ele é o Filho de Deus enviado pelo Pai. Vamos ver rapidamente alguns versículos. Versículo mais conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então Deus enviou o seu Filho unigênito. 5,24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai ao julgamento. Então tem que crer naquele que o enviou, que é o Pai. João 6,29. Se você quiser acompanhar enquanto eu leio. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é essa, crede naquele que ele enviou. João 17,3. A vida eterna é essa, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. E a gente pode ler para João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então aqui o unigênito do Pai é o único filho, o herdeiro, o único gerado. Isso quer dizer unigênito, o único gerado. Ou seja, Jesus, ele procede do Pai. Então o Evangelho de João sempre tem isso. Essa ideia de que o ouvinte, os judeus, eles precisavam reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado pelo Pai. E é esse que é o problema. Eles não criam nisso. Eles rejeitavam isso. É justamente isso que eles rejeitavam. Quiser acompanhar comigo? Olha qual a resposta dos judeus. João 5,18.
Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringiu o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Evangelho de João 6,41. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo desci do céu? Eles não criam que ele era o filho enviado pelo pai. Eles rejeitavam isso. João 8,19. E eles lhe perguntaram: onde está o teu pai? Jesus respondeu: não conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecereis a meu pai. João 10, 24 e 25. Os judeus então o rodearam e lhe perguntaram: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Então, muito claro, Jesus precisava ser reconhecido como Filho de Deus enviado pelo Pai. E eles não aceitavam isso. E não aceitam isso até hoje. Até hoje, eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Eles não aceitam que ele procede do Pai. Eles não aceitam que o Pai os enviou. Por isso, nós não temos comunhão com eles. Nós não os odiamos, tá bom? Muito pelo contrário, oramos para que o Senhor tenha misericórdia, que é o mesmo coração do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 9 a 11. Mas ainda hoje, eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus e que ele procede do Pai. É esse que é o problema. É esse que é o problema. E aqui, no verso 44 e 45, Jesus está dizendo bem claro: vocês precisam crer que eu vim do Pai. Vocês precisam crer que o Pai me enviou. Porque se vocês não crerem nisso, vocês não vão ter a vida eterna. E essa chamada ainda vale hoje. As pessoas precisam crer que, primeiro, Jesus é o Filho de Deus, que procede do Pai, que é igual ao Pai em divindade, mas ele é o Filho de Deus, e que o Pai o enviou. As pessoas precisam crer nisso. Os judeus precisam crer nisso, porque eles estão com seus olhos fechados até hoje, que é o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos. Eles estão com seus olhos cegados até hoje. Eles não creem nisso. E é por isso que eles não têm a salvação. Também é dito aí no verso 46 que Jesus é a luz do mundo, né, conforme nós vimos. E é justamente isso que os judeus também rejeitaram. Se você quiser anotar para ler depois, fica à vontade, ou você acompanha comigo. Está em João capítulo 3, verso 19 e 20. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, que no caso é Jesus, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Eles viram a luz do mundo, mas eles queriam viver nas trevas, e por isso eles rejeitaram Jesus. Todo aquele que crê precisa ir para a luz. E para ir para a luz é necessário sair das trevas. Quem quer viver nas trevas não vai para a luz, mas antes foge dela e a rejeita. Jesus está dizendo: eu sou a luz, eu vim como a luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Verso 47 a 48, nós vemos que será a palavra de Jesus que julgará os homens. Nós lemos isso aí, né? Se alguém ouve as minhas palavras e não obedecer elas, eu não o julgo. O que ele está querendo dizer aqui? Bom, ele não está dizendo que ele nunca vai julgar. Não está dizendo isso, porque em outros textos nós vemos claramente que Jesus julgará. O que ele está querendo dizer aqui é que naquele momento, imediatamente, ele não iria julgar. Certo? O que estava julgando aquilo a eles não era Jesus, era o que ele dizia. Tá? E o ponto a gente vai ver que não era tanto o que ele dizia, pelo que ele dizia, mas pelo fato de que o que ele dizia falava quem ele era. Então a rejeição dos homens a Jesus, no final, não é pelas palavras, é por quem ele é. Porque as palavras de Jesus revelam quem ele é. As pessoas não rejeitam as palavras de Jesus, as pessoas rejeitam Jesus. Gente, do que tem de gente hoje que coloca versículo bíblico em casa, versículo bíblico no carro, achando que é um tipo de patuá, né, para poder
proteger o carro, né? É as mandingas aí brasileiras de cunho evangélico que a gente vê hoje, né, para dar uma abençoada aí na casa, no carro, no trabalho, mas aquelas pessoas não creem no que está escrito ali. De certa forma é isso. As pessoas acham bonito o que Jesus falou, mas não acham bonito quem Jesus é, por causa das declarações que ele faz de si mesmo, né? Então, não se trata de que ele nunca vai julgar, não é isso. É que naquele momento eu não iria fazer isso. Por quê? Porque o propósito da encarnação era salvar, que é o que ele diz, né? Verso 47, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O que ele quer dizer, pois eu não vim para julgar o mundo? É óbvio que ele vai julgar, mas a encarnação, o fato dele ter se feito homem, foi para que os homens fossem salvos, não para que eles fossem condenados. Então, naquele momento, ele não iria julgar. As palavras dele, sim. E aí a gente entende que guardar a palavra é ouvir e obedecer, que é o que diz, né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, o que quer dizer obedecer? É guardar. Certo? Porque, de certa forma, quem rejeita Jesus, rejeita o ensino de Jesus. E há uma relação entre evangelho e autoridade. Lá em Mateus 28, no verso 19 a 20, nós vemos a grande comissão. Ele vai falar no verso 19, né? Ir pelo mundo, fazer discípulos. E no verso 20 diz: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos tenho ensinado. Ou seja, os homens, eles deveriam olhar para Jesus e seguir a Jesus obedecendo a sua palavra. E essa obediência à sua palavra, ela é derivada da autoridade que Jesus tem. Porque alguns versos antes é dito: eis que me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Porque Jesus tinha ressuscitado, né? E o Evangelho de Mateus fecha ele como rei com toda a autoridade. Ele ressuscitou. E aí, depois de falar que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, aí ele diz: ó, eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, o que vocês vão fazer agora? Vão pelo mundo, façam discípulos, batizos, né, em nome da Trindade e ensine eles a guardar tudo que eu ensinei para vocês. Então, o ato de guardar as palavras de Jesus está atrelado à autoridade que ele tem. Entendeu? E o que está acontecendo aqui? Eles não querem obedecer a Jesus porque eles não reconhecem a autoridade de Jesus. Eles não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus enviado pelo Pai. Eles não reconhecem que Jesus é a luz do mundo. Então, portanto, eles não reconhecem que a palavra dele tem autoridade. E quando a palavra de uma pessoa não tem autoridade, você não se sente obrigado a obedecê-la. Entende? Esse que é o problema. Porque eles não reconhecem a autoridade de Jesus, eles não obedecem. E porque eles não obedecem, Jesus naquele momento não vai condená-los. Mas chegará um dia que essa palavra será o critério pelo qual os homens serão condenados. Será. Lá em Apocalipse 20, finalzinho do capítulo, na segunda parte, não fala do julgamento do grande trono branco? Não fala que João viu um grande trono branco do qual os céus e a terra fugiram da presença? E não é dito lá que foi aberto o livro da vida, e depois foi aberto livros, e diz que cada pessoa era julgada e condenada com base no que estava escrito nos livros. Ali são as ações dessas pessoas. É a maneira como elas viveram. Então, meus irmãos, sabe o que de fato mostra se nós cremos em Jesus ou não? Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. É o que a gente faz. O que a gente faz mostra. Porque, como se diz o ditado popular, né? Falar até papagaio fala, né? Agora, o que a gente faz é diferente. E aí nós podemos ver que eles não queriam obedecer porque eles não reconheciam a autoridade de Jesus. A veracidade das palavras de Jesus era deriva do fato de que ele falou que o Pai o deu para dizer, que é o verso 49 a 50, o finalzinho. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim o que falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Ou seja, tudo que ele está dizendo porque o Pai ordenou para ele dizer. Então aqui você vê uma cadeia conectada. Vocês precisam reconhecer que o Pai me enviou. Eu sou o Filho, o Pai me enviou. Vocês precisam reconhecer que eu sou essa luz que vê o mundo. Vocês precisam reconhecer que a minha palavra tem autoridade e que essa palavra que eu não digo por mim, mas eu digo porque aquele que me enviou me deu o que dizer.
A pessoa do Pai e do Filho estão intimamente conectados aqui. Por isso que quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Rejeita o Pai. A resposta que nós damos ao Filho é a resposta que nós damos ao Pai. O Pai enviou, o Pai disse ele o que deveria ser dito. Palavra, autoridade e verdade estão conectados. Nós precisamos reconhecer, Jesus não é um homem qualquer. Eu gosto muito de uma explicação que C.S. Lewis deu, que ficou chamada do trilema de Lewis. E nós já vamos entrar aí nas aplicações. Ele diz o seguinte: nós temos 3 opções em relação à pessoa de Jesus Cristo. 3. A gente precisa escolher entre uma delas. Primeiro, Jesus Cristo era um mentiroso. Mas aí nós temos um problema. Se nós crermos nisso, que é o que eu sei que ninguém aqui crê nisso, né? Mas pode ser que você encontre alguém que crê assim. Se nós cremos nisso, nós temos um problema, que nós vamos ter que dizer que Jesus foi o maior mentiroso que existiu na face da humanidade, porque ele conseguiu enganar a maioria da humanidade. E é muito difícil alguém conseguir enganar muita gente por muito tempo. Agora, enganar muita gente por séculos, milênios, eu acho difícil, hein? Essa é a primeira opção. Segunda opção, Jesus era louco. Ele dizia que era o que ele achava ser, mas na verdade não era nada disso. Então Jesus era assim, Deus me perdoe, não quero ser blasfemo, né? Mas para ficar claro, Jesus era o maluquinho de rodoviária. Já viram o maluquinho de rodoviária? Já viram? De toda rodoviária tem um maluquinho, né? Então Jesus era um maluquinho de rodoviária. Então ele achava que ele era as coisas, ia lá, mas ele não era nada disso. Mas qual o problema disso? Nós temos um problema muito sério, porque Jesus, além de ser louco, ele conseguiu contaminar um número gigantesco de pessoas com a sua loucura. E não só da geração que viveu com ele, mas todos os séculos e milênios que o sucederam. Isso é muito complicado de acreditar. A terceira opção que nós temos: Jesus é quem ele diz ser. Certo? Só que qual o problema dessa opção? Que para nós não é um problema, mas para muita gente é: ele é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, então as coisas mudam. E eu não quero que mude. Agora, o que a gente não pode fazer, que é o que C.S. Lewis levanta, né, no chamado trilema de Lewis, né, que é 3, não é 2, né? Dilema é 2, né, que é um trilema. É que a gente não pode cair na opção que Jesus é um negócio meio diferente, entendeu? Tipo assim, Jesus, ele é bom, ele é isso, mas não é isso, entendeu? E aí cada um vai fazendo Jesus customizado do jeito que quer. Não dá para fazer isso aí, por uma questão de lógica. Por uma questão de lógica. Não dá para as pessoas criarem um Jesus genérico, que encaixa no gosto e no paladar, que é o que geralmente se faz. Ou ele era mentiroso, ou ele era doido, ou ele era o Filho de Deus. É uma dessas 3 opções, não tem outra. Não tem outra. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós precisamos responder essa pergunta. E detalhe, da resposta a essa pergunta demanda a sua eternidade. Da resposta a essa pergunta. Quem é Jesus? Aplicando para as nossas vidas, as pessoas rejeitaram a Jesus Cristo não tanto pelo que ele disse ou fez, mas por quem ele diz ser. No final das contas, as pessoas rejeitam Jesus por quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus enviado pelo Pai. Se ele é o Filho de Deus enviado pelo Pai, então isso muda tudo. E eu não quero que mude. Eu quero que continue do meu jeitinho. É por isso que as pessoas rejeitam Jesus. Quando a pessoa entende o Evangelho, ela entende tudo que vai demandar essa escolha, ela pensa: eu não quero não gostei. Essa boa nova não é boa para mim, porque eu vou ter que mudar coisas que eu não quero mudar. Eu vou ter que tomar decisões que eu não quero tomar. Eu vou ter que ir para caminhos que eu não quero ir. Eu quero continuar do jeito que eu estou. E é por isso que as pessoas rejeitam Jesus. Não é porque Jesus é homofóbico, porque Jesus é intolerante, porque Jesus não sei o quê. Nada disso. É porque elas entenderam quem é Jesus. Entenderam as consequências disso. Jesus foi claro o suficiente para que os homens o rejeitassem. E muitas das vezes a gente não é claro o suficiente a quem ele é. Porque a gente fica: não, mas é que se eu falar desse jeito, mas quem te importa isso aí? Se ele foi claro o suficiente para que as pessoas o rejeitassem, por que a gente não tem que ser? É lógico que a gente tem que ser. A gente tem que dizer quem ele é, do jeitinho que ele falou, para as pessoas rejeitarem justamente quem ele é, ou aceitarem quem ele é.
ou aceitarem ou rejeitarem, porque essas coisas não estão nas nossas mãos. Ah, pastor, mas aí é gente da minha casa. Ué, mas e aonde disse que não poderia ser? O que a nossa casa tem de melhor do que a casa do vizinho? Fala para mim. Por que tem que ir da nossa casa e do vizinho não pode? Qual que é o problema? Todo mundo carece da graça de Deus de maneira igual. Ninguém é menor que ninguém. Ninguém é mais especial que ninguém. Pode ter gente que rejeita Cristo na sua casa, sim. Como tem no do vizinho, como tem no da rua de cima, como tem... Entendeu? Pode rejeitar na sua casa, pode rejeitar na casa do outro, como pode aceitar na sua casa e pode aceitar do outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente prega o evangelho para toda criatura. E alguns aceitam, outros rejeitam. Mas eles precisam aceitar ou rejeitar, de fato, quem Jesus é. Então não há espaço para um Jesus genérico, customizável. Sabe? Aquele Jesus que a gente faz do nosso jeitinho. Ou um Jesus que desce mais docinho na garganta. Também não tem esse. Não tem. Jesus fez uma série de milagres. O último, ele ressuscitou um defunto. E as pessoas não creram. Acontece. Jesus Cristo ainda é uma pergunta à espera de resposta no coração de muitas pessoas. Ele é uma pergunta no coração que espera uma resposta. Qual a sua resposta? Quem é Jesus?